Bom, meu nome é Leila e hoje eu vou conversar com o chefe Narbal de Souza Correia, que é também pescador profissional e pesquisador na arqueologia subaquática e escritor. E ele veio falar um pouco sobre o livro recém-lançado E Vem do Mar, Breve História dos Alimentos e da Culinária na Ilha de Santa Catarina, que escreveu juntamente com Amilcar Dávila de Mello. Obrigada por aceitar o convite do Comida com História, Narbal. Eu que agradeço. Então, eu vou dizer que eu adorei o livro, passei a madrugada lendo o livro, principalmente para quem é da ilha, né? Eu sou manezinha e é muito interessante todo esse resgate feito. E mais interessante é esse retrato que vocês fazem, né? Da alimentação da ilha desde lá do início dos sambaqueiros, né? Que foram os primeiros habitantes, até os dias atuais. O que era consumido lá no início, que ainda faz parte da culinária da ilha atualmente? No começo era muito diferente a nossa ilha, né? O homem do Sambaqui, ele consumia muito frutos do mar, caça, né? Ah, ah, e também algumas frutas, mas não são as frutas que nós estamos acostumados hoje. Por exemplo, consumia a puna, que é a fruta de um cactus, do puntia, né? É deliciosa, inclusive. Tem em Florianópolis, né? Pouca gente consome. Eu adoro. Aqueles cactos que a gente vê na praia, uma fruta redonda assim, tem muito espinho, tem que ter cuidado, porque é um espinho muito fino que pega na gente, mas abre aquilo, é delicioso, parece um maracujá, assim, só que muito mais doce. A palma também, né, que eles chamam de raquete, o mexicano come muito aquilo. Todo o litoral brasileiro era consumido nessa época, 5 mil anos atrás, eles consumiam esse cacto. Agora, no livro fala também sobre carne de lagarto, carne de macaco e tuna, né? Essa que está falando agora, que faz parte da família dos cactos, né? Isso. Por que eles saíram da alimentação da ilha? Eles foram substituídos por outros alimentos? Porque hoje em dia a gente não vê ninguém comendo carne de lagarto, carne de macaco. Não, primeiro que não pode, né? Não pode caçar lagarto nem macaco, são protegidos, né? A carne de macaco era muito apreciada até o século XVIII, XIX, os navegadores que passavam por Florianópolis diziam, os nativos da ilha adoram carne, principalmente a carne de macaco. Os primeiros também descobridores europeus que vieram também relatavam isso. Mas o que não é que foi substituído, é cada civilização, tiveram as 3 civilizações pré-cabralinas. Então, de 5 mil anos até 1100, mais ou menos, era uma civilização. Depois vieram a outra civilização, né, que eram os Gês do Sul, como eles chamam, que são hoje os Xoquelengues, né, que são da tradição taquara e tararé, que conviveram, inclusive, com o homem de Sambaqui, até que chegou o Guarani. Essa segunda civilização trouxe plantas. Eles eram agricultores. A primeira era só catadores e coletores. Eles eram. E o último e terceiro grupo, que expulsou os 2 anteriores, que chegaram a 600 anos, né, que são os Guaranis. Os Guaranis levaram 5 mil anos para vir da floresta amazônica até Florianópolis. E eles vinham trazendo o pacote básico de plantas alimentares deles. Então, eles vinham plantando, eram grandes manejadores da terra, vinham plantando as plantas que eles trouxeram da Amazônia e vinham agregando o que eles vinham encontrando pelo caminho. E aí enriqueceu, né? Por exemplo, pimenta, pimentões, esse tipo de coisa, veio nessa época. Então, se tem em Florianópolis, de 600 anos para cá, antes disso não existia, né? E a mandioca é que ainda ninguém sabe quem trouxe, se foi a segunda ou a terceira ocupação, né, pré-cabralina. Então, foram os Guaranis ou os Gês do Sul. Ainda não se sabe. Fala-se muito, né, que a culinária da ilha ela tem origens açorianas, mas no livro vocês negam isso. De onde é que vem? Qual que é essa mistura que hoje em dia forma o que a gente vê na nossa mesa? A nossa gastronomia não tem nada de açoriano, desculpe. Eu tive há 3 anos atrás lá nos Açores, inclusive pesquisando. O que nós temos, e podemos dizer que é açoriano, são as mãos dos açorianos. Então, o que acontece? Se for definir a nossa culinária, a origem da nossa culinária, que é exclusiva, ela é indígena, por causa justamente dessas ocupações, ela é vicentista, colônia de São Vicente, os portugueses de São Vicente, e ela é africana, formatada por mãos açorianas. Se tiver, nos Açores não tem camarão, nos Açores não tem mexilhão, nos Açores não tem ostra, nos Açores tem lapas, tem o gorache, que é um outro tipo de peixe que nós não temos. Então,
E outra coisa, a ocupação era basicamente feita de colonos, eles foram pescar por necessidade pura, mas era basicamente colonos. O que acontece? A nossa comida, então, é isso, formatada por mãos açorianas. Claro, os açorianos chegaram aqui e industrializaram. A gente tinha os engenhos de farinha, de cana, foram eles que fizeram. Eles vieram para cá para plantar, foram para Florianópolis para plantar trigo e linho, que não se adaptaram na nossa região. E os índios apresentaram a eles a mandioca. Eles precisavam do pão. E aí eles foram criando uma nova gastronomia. Por isso, hoje, Florianópolis é uma cidade criativa da gastronomia Unesco. Nós temos uma comida especial, só que a gente está tão acostumado que não sabe. Um dia o mundo vai saber. E aí, como foi com a francesa, com a italiana, com a espanhola, com a japonesa, com a peruana, vai ser a nossa, com certeza vai ficar famosa. Eu vou chegar nesse assunto da cidade criativa da Unesco. Primeiro, eu só quero falar porque Floripa tem como um dos símbolos, né, da culinária, da gastronomia, a tainha. E no livro é mencionada o primeiro cerco feito às tainhas. Pode, para quem não leu, explicar um pouquinho como é que vocês escrevem isso no livro? A gente revela, não é a primeira vez que se revela isso. O coautor, o gênio lá, o historiador, o Amilcar Dávila de Mello, ele já tinha colocado num outro livro dele sobre isso. O primeiro registro que se tem de uma peça, de uma captura de tainha, né, que foi na região de Garopaba, 580 peixes, se não me engano. 4 cronistas escreveram sobre isso, da mesma expedição, Fenton e outros que eu não estou lembrando agora o nome, falaram sobre isso nos seus registros, né? Ali tem uma coisa que eu até coloco no livro, assim, ele não coloca no dele, mas a gente colocou no nosso, que é a época que foi essa captura, porque eu estou achando que talvez até nem fosse tainha, pode ser o Parati, que é um parente muito próximo, né? O mungil, todos os dois são mungil, nome científico. É por causa da época, que eles capturaram em janeiro, e a tainha a gente captura no inverno, né? As tainhas saem dos estuários do Uruguai e do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, eu sempre, quando palestro sobre isso, digo, a tainha lá na região onde ela sai do rio, ela não tem bom sabor. Ela vem muito gorda, cheia de gordura, com sabor muito forte. O pescador diz que ela tem que vir comendo matinho do fundo para purificar, mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que ele precisa nadar lá do Rio Grande do Sul até Florianópolis. Nos meus restaurantes eu só vendo tainha quando ela chega em Florianópolis, porque ela chega com a quantidade de gordura perfeita, e onde tem gordura tem sabor, quantidade de gordura perfeita e a maturidade da ova também. E ela vem purificando com a água oceânica. Então é isso. Narbal, eu achei muito interessante uma frase que vocês colocaram no livro que foi do naturalista Adalbert Van Chamisso, acho que é assim que fala o nome dele, de 1803, quando ele esteve na ilha, ele falou assim: a superpopulação aqui ainda não acabou com a hospitalidade. Agora, fazendo uma relação assim, né, sobre hospitalidade, sobre gastronomia e sobre Florianópolis ser cidade criativa da gastronomia pela Unesco, o que essa chancela, né, pode fazer pela cidade para atrair turista durante o ano inteiro pela sua gastronomia? Bom, a chancela é super importante porque existe aquele turismo gastronômico, né? A pessoa viaja para comer, né? Imagina um turista que chega, vai para a Costa da Lagoa, vê uma comunidade daquela, senta, hoje tem excelentes restaurantes lá, fazendo muito bem, estão se preparando muito bem. Chega lá, vê a pessoa que é o pescador, que hoje virou um empresário, é o dono de restaurante, servindo uma comida fresca, deliciosa, né? Tem que avançar ainda em 2 pontos principais. Um é a prefeitura divulgar isso para o mundo, que não divulga. E a segunda é a regulamentação de uma lei que foi escrita por nós, já passou na Câmara, já passou, o prefeito já assinou também, que é que o dono de restaurante possa comprar o peixe diretamente do pescador artesanal, que isso não é permitido. Peixe tem que ser certificado, não é ser uma besteira. No mundo inteiro, o bonito é isso, é receber o peixe direto do pescador e vender, né? Então, a gente tem que avançar em alguns pontos, mas a importância é muito grande dessa chancela. Eu sei, porque eu já viajei, fui ensinar a Tailândia a fazer muqueca, nesse nosso intercâmbio é importante, porque divulga a cidade, mas a própria Prefeitura de Florianópolis tem que divulgar mais a chancela, é muito importante ela.
Narbal, muito obrigada, o tempo acabou. Parabéns pelo livro, é maravilhoso, e sucesso na carreira. Muito obrigado.